Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Soberana, 102,8 FM, pelo Instagram, Facebook. Nós estamos ao vivo em mais um programa Converse com o Doutor. Comigo aqui é a doutora Roseli, o Celso Carvalho, e vamos fazer uma entrevista hoje maravilhosa com o doutor José Richman, médico, sexólogo. Boa noite, doutor, tudo bem? Roseli, boa noite a todos os telespectadores da Rádio Soberana. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Fiquem conosco. E todos aqueles que já mandou suas perguntas, daqui a pouco a gente começa já a fazer. Doutor, eu queria que você fizesse sua apresentação, por favor. Ô, Roberto, eu sou José Carlos Richman, sou médico ginecologista, obstetra, sexologista, também terapeuta sexual de casais, terapeuta sexual individual, e trabalho com ginecologia, obstetrícia e sexualidade desde 1982, então já temos aí mais de 40 anos aí nessa lida, né? Sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi, sou presidente do Departamento de Sexualidade Humana da Associação Paulista de Medicina, fui diretor de vários hospitais aqui em São Paulo, inclusive da Maternidade Escola da Vila Nova Cachoeirinha, né, Roberto? Onde nós nos conhecemos, verdade, onde nós trabalhamos juntos. Bons tempos do nosso trabalho maravilhoso lá na Maternidade Escola da Vila Nova Cachoeirinha. E é isso, estamos aí na lida. Atualmente, sou professor de medicina e professor de políticas públicas de saúde no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Muito bacana. Doutor, hoje nós estamos com uma audiência muito boa, muitas perguntas, mas antes da gente começar a iniciar o nosso programa, eu tenho que falar um pouquinho, né, do professor que mandou um grande abraço para você, falou que sente muita saudade de você, Paulo Pardim, lá na ENIAC. Ele falou assim, fala para o Dr. Richman que eu estou mandando um grande abraço para ele. Quando eu abri o programa, a primeira coisa que eu vou fazer é já fazer para não correr o risco de esquecer, né? Já lembrar lá. Será que o Paulo está nos vendo? Paulo, se estiver nos vendo, vai aqui o meu grande abraço, um beijo no seu coração, saudades de você. Fizemos um grande trabalho em conjunto aí. Muito bom. E também todos os alunos, né, da Faculdade de Medicina do ENIAC que estão nos ouvindo também, um grande abraço, né, e agradeço a todos os nossos ouvintes. Então, vamos iniciar o nosso programa com o Dr. Richman. Dr. Richman, como ele já se apresentou, tem muitos ouvintes que estão fazendo perguntas, né? Então, vamos começar com as perguntas dos nossos ouvintes? Depois vamos lá. Faz as considerações. Qual foi a primeira pergunta, Celso? Vamos lá, deixa o Celso fazer as perguntas. Fala, pode falar, Celso. Deixa eu pegar aqui no WhatsApp. Vamos lá. Celso, eu vou fazer a primeira enquanto você pega aí. O que é sexologia e como ela pode ajudar casais? Olha, a sexologia, né? Tudo que é logia é nome de ciência. A sexologia, a palavra sexologia é formada de duas palavras, sexo e logia. Logia é ciência, sexo é sexo, então sexologia é a ciência que estuda o comportamento e o funcionamento sexual. Em geral, sexologia geral é sexual, comportamento sexual em geral. Aí nós temos a sexologia humana, a sexologia animal, né? Então, claro que os veterinários vão estudar a sexologia animal, que é o comportamento sexual dos animais, e os médicos e profissionais da saúde vão estudar a sexologia humana, que é a minha especialidade. Como é que a sexologia pode ajudar? A sexologia como ciência, ela vai desvendando o mecanismo de funcionamento do comportamento sexual, tanto do funcionamento normal quanto do funcionamento fora do normal. E aí, dessas pesquisas científicas sobre o comportamento sexual, vão surgindo, vão sendo inventadas técnicas
para ajudar pessoas que têm dificuldades sexuais. Então, essas técnicas que são usadas pelo médico sexologista, pelo profissional de saúde, para ajudar pessoas com problemas sexuais, essas técnicas recebem o nome de terapia sexual, ou sexoterapia, né? Então, a sexologia é a ciência que é a mãe da invenção da terapia sexual. A terapia sexual é uma técnica de trabalho que se baseia na ciência sexologia. E, através da terapia sexual, pessoas com dificuldades sexuais são ajudadas a superar as suas dificuldades. É isso. Legal. Isso mesmo. Esclareceu o nosso ouvinte? Celso, qual a segunda pergunta? Espero que Eu tenho uma pergunta. né? Tem uma pergunta do Cláudio aqui do Soberano. Ele está perguntando quais são as principais técnicas e estratégias utilizadas pela terapia sexual para tratar problemas sexuais? Olha, a terapia sexual usa algumas técnicas. Claro que uma primeira técnica da terapia sexual é a técnica comum a todas as terapias, que é, fundamentalmente, a conversa, o diálogo, né? Fundamentalmente, o ambiente da terapia sexual é um consultório, onde as pessoas com dificuldade sexual vão conversar com um terapeuta. Dependendo do gosto do terapeuta, ou dependendo das circunstâncias, essa conversa pode acontecer numa escrivaninha com cadeira dos dois lados, como se fosse um consultório médico, ou, eventualmente, pode ter poltronas, para as pessoas sentarem em poltronas sem uma mesa no meio. Essa questão da mobília do consultório varia do gosto de cada um, né? Mas, fundamentalmente, as pessoas se sentam para conversar, né? A terapia é uma roda de conversa. E é uma roda de conversa porque, muitas vezes, tem o casal conversando com o terapeuta, né? Muitas vezes são 3 pessoas dentro da sala, o terapeuta mais um casal, mas, às vezes, a pessoa vai sozinha, a pessoa não tem um parceiro, uma parceira para acompanhar na terapia sexual, a pessoa vai sozinha, e aí o que acontece são 2 pessoas conversando dentro de uma sala, né? Conversar já é uma primeira técnica importante da terapia, porque o assunto sexo é um dos assuntos mais difíceis de serem conversados na nossa sociedade, né? Existe toda uma carga social de preconceito, toda uma carga social de moralismo, toda uma carga social que ensina as pessoas desde pequenininho que ficar falando de sexo não é uma coisa boa, ficar falando de sexo é uma coisa errada, é uma coisa feia. Então, as pessoas crescem com muita dificuldade de falar sobre sexo, né? Até porque é um assunto muito íntimo e as pessoas têm medo de abrir a sua intimidade para as outras pessoas que vivem em volta, né? Então, uma primeira atividade que tem um efeito terapêutico muito forte é essa atividade de perder o medo de falar, né? Quando o paciente chega no consultório, o terapeuta vai criando um ambiente de confiança, um ambiente de amizade, um ambiente de acolhimento, né? Um ambiente carinhoso, no sentido de ouvir com carinho o sofrimento que o paciente precisa colocar para fora. E oferece ao paciente os ouvidos que são necessários para o paciente desabafar, para o paciente contar todo o seu sofrimento. E o terapeuta tem todo um treinamento para escutar esse sofrimento, não como quem escuta uma história de novela, mas com outro tipo de ouvido, que é o ouvido do cientista, né? Enquanto o paciente vai falando o seu sofrimento sexual, o terapeuta vai raciocinando e vai entendendo
em que lugar do corpo ou da mente da pessoa existe alguma dificuldade. Né? Basta o terapeuta ter esse treinamento de escutar o paciente contando a história do seu sofrimento e, ao final dessa escuta, já existe na cabeça do terapeuta um entendimento do que está acontecendo com essa pessoa que está contando a história do seu sofrimento, né? Se existe uma dificuldade corporal, o terapeuta já começa a perceber, na própria história que a pessoa vai contando, o terapeuta começa a perceber que existem componentes orgânicos, né? Existem componentes de mau funcionamento de algum hormônio, de mau funcionamento de algum órgão do corpo, e também o terapeuta vai percebendo que no discurso do paciente existem sinais de que alguma questão emocional também pode estar envolvida, né? Alguma questão emocional, alguma questão mais psicológica pode estar envolvida. Tudo isso o terapeuta presta atenção enquanto escuta o paciente. Essa primeira grande técnica é saber escutar o paciente com ouvidos científicos, né? E existem algumas outras técnicas que podem ou não ser usadas na terapia sexual, que são as chamadas técnicas de exercício sexual. Uma diferença grande entre uma psicoterapia convencional, né, e a sexoterapia, ou uma diferença grande entre uma psicoterapia, vamos chamar de uma psicoterapia normal, uma psicoterapia comum, e uma terapia sexual, é que numa psicoterapia comum, muito dificilmente, quase nunca, o terapeuta vai receitar coisas para o paciente fazer em casa. É muito difícil uma terapia em que se receita alguma coisa para o paciente fazer em casa. Já no caso da terapia sexual, faz parte da terapia sexual receitar determinados exercícios para o paciente fazer em casa. E esses exercícios sexuais, eles são receitados conforme cada caso, conforme a necessidade de cada pessoa. Então, existem pessoas que fazem uma terapia por vários meses e o terapeuta não receitou exercício nenhum. A terapia está só no nível de conversa, porque aquela pessoa não precisa de exercícios, aquela pessoa precisa conversar. Ela precisa conversar, ela precisa refletir, ela precisa pensar, e o terapeuta vai ajudar ela a pensar no que está acontecendo com a vida dela. E uma outra pessoa que vai ter uma vida diferente, um problema diferente, talvez vá precisar de exercícios. Aí, quando precisa de exercícios, o terapeuta sexual receita alguns exercícios que têm a finalidade de aumentar a sensibilidade sexual da pessoa, né? Existem exercícios de toque de toque suave pelo corpo da pessoa, que são exercícios que a gente chama de dessensibilização, né? Que são exercícios usados para a pessoa perder o medo de ser tocada, né? Existem alguns tipos de pessoas que, quando alguém encosta a mão nelas, elas entram em crise de ansiedade, né? Quando a pessoa sente que alguém está encostando a mão nelas, ela entra numa crise de ansiedade e aí o sexo não funciona, porque só de sentir que tem alguém tocando nela, a pessoa já fica ansiosa. Então, existem exercícios de carícias que ajudam a pessoa a ir se libertando dessa ansiedade de receber toques pelo corpo. Agora, a questão é, quem faz exercício é o terapeuta? Nunca, jamais, né? Nenhum terapeuta sexual encosta um dedo no corpo de um paciente, né? Faz parte da regra do jogo, né? Faz parte do regulamento, da regra do jogo, que
não existe contato corporal, não pode, não deve, não pode existir contato corporal entre o paciente e o terapeuta. Então, o terapeuta só fala, o terapeuta só escuta e fala, né? E ensina, falando, ensina os exercícios que a pessoa vai fazer em casa. Se a pessoa tem parceira ou parceiro sexual em casa, então o terapeuta explica como fazer alguns exercícios em 2, exercícios de casal, né? Podem ser feitos por 2 pessoas juntas. Às vezes tem a dificuldade sexual está mais com a mulher, aí o terapeuta chama o marido no consultório e ensina ao marido determinados exercícios, determinados toques que devem ser feitos na mulher, e vice-versa, ensina a mulher determinados toques que devem ser feitos no homem, mas tudo é ensinado de boca, né? Tudo é ensinado falado, nada é demonstrado, nunca o terapeuta encosta no corpo nem do marido, nem da mulher. Isso é tudo explicado com diálogo, com conversa. E o casal volta para casa e lá, na intimidade da sua casa, o casal vai praticar os exercícios que o terapeuta recomendou, né? Então, fundamentalmente, a terapia sexual funciona desse jeito. Vamos dizer que, dependendo do caso, dependendo da pessoa, a terapia pode ser 90% de conversa e 10% de exercício, e, dependendo da pessoa, a terapia pode ser 80% de exercício e 20% de conversa. Então, isso vai modificando essa quantidade de conversas e quantidade de exercícios, vão se modificando conforme o caso de cada pessoa. Tá bom? Doutor, eu posso fazer uma última pergunta? Que estão perguntando aqui, ó. Como os casais podem identificar se precisam de ajuda, doutor? Pelo grau de sofrimento. Veja, quem precisa de ajuda percebe que está sofrendo. Não é difícil a pessoa perceber que ela precisa de ajuda, porque ela sofre, ela sente um sofrimento nesse assunto sexual. A pessoa sente um mal-estar, ela sente um sofrimento, ela sente uma tristeza muito grande, ela sente que ela se sente sofrendo, se sente triste e não sabe o que fazer. E não enxerga como escapar desse sofrimento. Essa pessoa precisa de ajuda, né? Porque existem pessoas que têm determinados comportamentos sexuais, mas a pessoa não sofre. Se a pessoa não está sofrendo, ela não precisa de ajuda. Como é que você vai ajudar alguém que está feliz? Para que você vai ajudar alguém que está feliz? Né? Então, existe uma pessoa, vamos supor, existe uma pessoa que faz sexo apenas com carícias com a mão. A pessoa só faz sexo usando a mão. O parceiro ou a parceira fazendo sexo com a mão. E o que o casal acha disso? O casal acha ótimo, o casal acha lindo, o casal está feliz, tá maravilhoso. Esse casal precisa de terapia? Não. Esse casal precisa de ajuda? Não. Ah, mas só fazer sexo com a mão está errado. Não, não está errado. Não existe certo e errado no sexo. O que é certo e errado no sexo? O que é certo no sexo é aquele sexo que me faz ser uma pessoa feliz. E o que é errado no sexo? Aquele sexo que me deixa triste, me deixa com depressão, me deixa arrependido de estar nesse casamento, me faz sofrer, faz eu sentir dor. Então, o sexo que me faz sofrer, faz eu sentir dor, me deixa deprimido, me deixa triste, esse sexo não é bom. Esse sexo precisa procurar ajuda. Agora,
o sexo que eu faço, do jeito que eu faço, eu gosto, acho lindo, adoro o meu companheiro, adoro a minha companheira, me sinto numa relação muito feliz. Qual é o problema que a gente só usa a mão para fazer sexo? Não problema nenhum, e é problema nenhum mesmo. Não pode, ninguém pode dizer que esse sexo está errado, né? Porque ele é um sexo que traz felicidade. Ah, mas durante 10 anos a gente fez sexo só com a mão e fomos muito felizes. Só que agora mudou. Agora nós queremos ter um filho. E para ter o filho não dá para fazer com a mão. Vamos ter que fazer sexo com o órgão sexual. Ah, mas nós experimentamos e não gostamos. Fazer sexo com o órgão sexual não está bom. Nós estamos sofrendo com isso. Bom, agora é hora de procurar um terapeuta. Os 10 anos que vocês foram felizes não precisava de terapia, porque estavam felizes. Agora que mudou o objetivo do casamento, mudou o jeito de fazer sexo, mudou o cenário, mudou a situação, e agora começou um sofrimento que não existia antes, então agora um terapeuta poderá ajudar. Mas a resposta a essa pergunta é: em que momento procurar um terapeuta? No momento que você está sofrendo. Se você não está sofrendo, se você está feliz do jeito que está, não precisa procurar ninguém, né? É perda de tempo procurar alguém para fazer você ficar mais feliz do que você já está. Agora, se você está sofrendo, procure ajuda. Então vamos lá, nós estamos ao vivo nesse momento, né? Está nos abrilhantando com esse programa maravilhoso com o Dr. Richman. Dr. Richman é médico, sexólogo, professor da Faculdade de Medicina, né? Uma pessoa que tem uma experiência fantástica com relação a isso. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Quando se fala em sexo, né, aquilo que você falou, as pessoas ficam toda reprimida. Mas a gente sabemos que sexo é vida, né? A pessoa que pratica sexo é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. E por que esse tabu da pessoa é mais velha, achar que a pessoa é mais velha não tem relação sexual? Tem algum limite, alguma coisa de idade para ter relação sexual? Ou quando ela estiver viva, ela pode ter uma relação sexual saudável? Esse tabu de que gente velha não faz sexo, alguns pensam que gente velha não faz sexo porque já parou. Alguns pensam que gente velha não devia fazer sexo, porque se está fazendo é porque é safado. É velho safado, é velha safada. Então, veja uma coisa, de onde vem na história da humanidade, de onde vem essa ideia que sexo não tem que fazer parte da vida de gente velha? Essa ideia vem de uma outra ideia, ela é filha de uma outra ideia, né? Existe uma outra ideia de que sexo existe para fazer filho, ponto. Nossa, que horror. Sexo não existe para alegrar ninguém. Sexo não existe para divertir ninguém. Sexo existe para fazer filho. O sexo que não é para fazer filho, ele é um sexo feio, ele é um sexo sujo, né? O sexo que é feito para ter prazer é um sexo sujo. E o sexo que é feito para ter filho é um sexo abençoado, é um sexo limpo, é um sexo bonito, né? Então, existe esse preconceito, muitas vezes esse preconceito tem um fundamento religioso, né? E religioso em geral, não só na Igreja Católica ou na igreja evangélica, em qualquer igreja, muitas vezes, em qualquer igreja de qualquer religião, muitas vezes você tem pessoas da igreja falando que o sexo só é abençoado quando engravida.
Se fizer sexo para ter prazer, Deus não gosta. Eu não conheço um Deus que quer que todo mundo sofra e que ninguém se divirta, né? Eu acho que Deus gostaria que as pessoas fossem felizes, né? E sexo faz parte da felicidade. Então, acho que Deus não deve ficar muito bravo com gente que faz sexo para ser feliz, porque, afinal de contas, Mas, enfim, tem gente que acredita que o sexo só serve para ter filho, que não é para fazer sexo para ter prazer. Então, essa ideia que sexo só é aprovado, né? O sexo só é aprovado, o sexo só é correto quando é para engravidar, ela define uma idade. Qual é a idade em que as pessoas... Qual é a idade que a mulher engravida? A mulher engravida desde a primeira menstruação da vida dela até a última. O tempo que a mulher tem menstruação, os anos que ela tem menstruação, são anos que ela corre o risco de engravidar. Com quantos anos ela começa a ter menstruação? Vamos fazer uma média, que é a estatística brasileira. A estatística brasileira considera que a idade fértil começa com 15 anos. E a estatística considera que a idade fértil termina aos 50 anos. Então, dos 15 aos 50 anos, é o período da vida em que a mulher pode ficar grávida. Então, essa ideia de que sexo não é para a felicidade, mas sexo é para a gravidez, aceita o sexo dos 15 até os 50. Antes dos 15, o sexo é proibido, e depois dos 50, também é proibido. Nossa. Mas por que é proibido depois dos 50? É proibido depois dos 50, porque depois dos 50 não tem mais gravidez. Então, se não tem mais gravidez, vai fazer sexo para quê? Vai fazer sexo para se divertir? Ó, que coisa feia! Ó, que coisa feia! Ó, que coisa feia! Né? Então, nós estamos falando de pessoas que têm preconceito na cabeça, que acha que tem sexo feio e sexo bonito, que o sexo bonito é só quando engravida, o sexo feio é quando não engravida, e por causa dessa questão da idade da gravidez, é que fica na cabeça das pessoas que gente velha não tem que fazer mais sexo, né? Ou seja, pelo contrário, veja, enquanto você está dos 15 aos 50 anos, é a época da vida em que você mais trabalha, que você mais se sacrifica, que você estuda, que você passa muito tempo trabalhando, que você tem filhos, que você tem o trabalho de criar filhos, que você tem que trabalhar mais ainda para ter dinheiro para criar filhos. Então, você, nessa idade de 15 até 50 anos, é uma idade em que você não tem nem tempo de fazer sexo, você não consegue nem dia para fazer sexo, porque você trabalha tanto, que você só trabalha. Agora, depois dos 50 anos, né? Depois de 50 anos, cadê os filhos? Os filhos foram tudo embora. Cada filho foi para um lado. Se você teve a sorte de se aposentar, que infelizmente isso não é mais para todo mundo, mas se você teve a sorte de se aposentar, você agora está sem preocupação com o filho, com o dinheiro da aposentadoria, só você e o parceiro ou a parceira, o marido ou a esposa, dentro de casa. É agora que é hora de se divertir, né? Depois dos 50, que é a melhor idade para você levar uma vida de diversão, né? Não tem que acordar cedo para ir trabalhar, não tem que se preocupar em cuidar de filho, sobra tempo para se divertir. E aí, sim, vamos fazer sexo, né? O problema Aí vem uma outra questão, que eu vou emendar, já vou emendar uma outra questão aqui nessa, que é o seguinte: qual é a interferência, cientificamente falando, qual é a interferência da idade no funcionamento do sexo
E qual é a interferência do sexo na idade? Eu vou começar falando do sexo na idade. Eu posso dizer para você que como o sexo interfere na vida das pessoas mais velhas? Alegra a vida. O sexo alegra a vida. E se o sexo alegra a vida, é isso que as pessoas mais velhas merecem. Um final de vida alegre, né? Já que a gente trabalhou tanto, criou filho, se sacrificou tanto pela sociedade, se sacrificou tanto para produzir no sistema econômico, se sacrificou tanto para dar filhos para a sociedade, agora é hora de diversão, e o sexo é uma coisa que alegra a vida da pessoa mais velha. Qual é a interferência da idade no sexo? Agora, ao contrário. A interferência da idade no sexo, existe uma interferência da idade no sexo para homem e para mulher. O homem, vamos falar do homem. O homem mais velho, o homem depois dos 50 anos, né? O que é que muda no funcionamento sexual do homem? O que muda é o aumento do período refratário. O que é o período refratário? O período refratário é aquele tempo que vai entre uma relação e a próxima. É o tempo que demora entre uma relação e a próxima vez que o homem consegue ter o pênis ereto de novo, né? Um homem com 15 anos consegue ter uma ejaculação e 1 minuto depois ele consegue ter o pênis duro de novo, né? O período refratário na adolescência demora 1 minuto. Depois de uma ejaculação, em 1 minuto o rapaz está pronto para fazer de novo. Um homem de 50 anos vai demorar muito mais do que 1 minuto, muito mais do que 1 minuto, né? Depois que um homem de 50 anos ou mais de 50 anos, depois que ele tem uma ejaculação, depois que ele termina uma relação sexual com a ejaculação, o tempo que demora para endurecer o pênis novamente pode ser de horas, ou às vezes é dias. Às vezes é dias. E dependendo do homem, né? Tem homem que depois de uma relação, para ele conseguir uma nova ereção, para ele conseguir endurecer o pênis de novo, para fazer sexo de novo, demora 6 horas, 8 horas, 12 horas, e às vezes demora 24, 48, às vezes demora 2 dias, às vezes demora 3 dias. Ele só vai conseguir ter o pênis duro de novo 3 dias depois. Isto é um reflexo da idade no funcionamento sexual. Aí você fala, mas então estraga tudo. Não estraga nada. Não estraga nada. A gente se acostuma. Não estraga nada. Por quê? Não estraga nada, porque é o seguinte, tudo bem, se só vai funcionar cada 2 dias, a gente faz sexo cada 2 dias. Não precisa ficar fazendo sexo toda hora, né? Então, a gente se acostuma com o tempo que demora para conseguir fazer de novo, né? E como vai demorar para fazer de novo, cada vez que faz, o homem mais velho procura fazer sexo com menos pressa, né? Porque já que vai demorar 2 dias para fazer de novo, é bom aproveitar o que está acontecendo agora. Então, não é para fazer um sexo correndo de 5 minutos, é para fazer um sexo mais demorado. Então, aumenta a quantidade de carinho. O que é sexo mais demorado? Não quer dizer a penetração mais demorada. Quer dizer maior quantidade de carinho, né? Maior quantidade de carinho. Ao invés de fazer 5 minutos de penetração e acabou, vale a pena você fazer meia hora de carinho. Porque aí, com meia hora de carinho, depois faz 5 minutos de penetração e fez um sexo de 35 minutos. Olha que maravilha. Então,
Agora, Tá e a certo. mulher? Né? E a mulher? A mulher tem, sim, uma consequência da idade da mulher no sexo. Qual é a consequência? Quando a mulher passa da menopausa, e no Brasil, a menopausa vai acontecer dos 45 até os 55 anos, né? Tem mulheres que com 45 não menstrua mais, e tem mulheres que ainda vão menstruando até os 55 anos, né? Então, mas do 45 ao 55, chega um dia que a menstruação para de vir e não vem nunca mais. Depois que a menstruação não vem nunca mais, os ovários diminuem a fabricação do hormônio feminino, o hormônio chamado estrogênio. Então, esse hormônio feminino, chamado estrogênio, vai cada vez sendo fabricado na quantidade menor, e essa falta de quantidade de hormônio vai deixando a vagina da mulher numa situação de ressecamento. A mulher vai percebendo que ela vai ficando com a vagina mais ressecada, a umidade que é própria da vagina vai embora. Quando a mulher fica com vontade de sexo, a mulher percebe que aumenta uma umidade na vagina. A mulher percebe que a vagina fica molhada. Depois da menopausa, isto vai acabando. Depois da menopausa, esse molhado da vagina vai desaparecendo. A lubrificação natural que a vagina tem vai desaparecendo. Isto é ruim. Isto é ruim por quê? Porque na hora que vai acontecer uma penetração, a penetração numa vagina que está bem molhada, numa vagina que está bem lubrificada, é uma penetração que escorrega sem doer. Mas a penetração numa vagina seca, a penetração numa vagina sem lubrificação, é uma penetração que dói, é uma penetração que entra arranhando, né? Entra arranhando, entra doendo. Então, toda mulher que já passou da menopausa e que tem parceiro sexual, tem vida sexual, começa a entrar numa situação de sofrimento, porque ela começa a perceber que a hora que o pênis entra na vagina, dói. E dói uma vez, dói 10, dói 20 vezes, até que ela fala, olha, tá doendo, toda hora dói, é melhor parar. Não, não é melhor parar, porque se parar, vai abalar a situação do casamento, vai abalar a situação da relação, né? A relação marido-mulher vai ficar prejudicada. Então, o que a mulher deve fazer depois da menopausa? Ela deve continuar fazendo aquilo que ela devia estar fazendo a vida inteira, que é ir no ginecologista uma vez por ano, né? A vida inteira ela devia estar indo no ginecologista uma vez por ano. Agora que ela teve a menopausa, é mais motivo ainda para ir no ginecologista. Agora que ela está sentindo incômodo para fazer sexo, é mais motivo ainda para ir no ginecologista. Ela deve ir no ginecologista e falar para o ginecologista, olha, na hora do sexo não tem lubrificação, na hora do sexo eu sinto dor. Por que ela deve falar? Porque em qualquer farmácia da esquina, vende um creme que tem hormônio e que o ginecologista dela vai receitar esse creme com hormônio para ela colocar na vagina durante algum tempo, e depois desse tempo que ela colocar o creme com hormônio dentro da vagina, o que o hormônio faz quando coloca o creme com hormônio dentro da vagina? A vagina fica jovem de novo. Né? É porque é aquele hormônio que ela fabricava quando tinha 20 anos de idade. Agora ela não fabrica mais, mas está colocando o hormônio pelo creme.
Então, esse creme com hormônio vai rejuvenescer a vagina, vai fazer a vagina voltar a ser lubrificada, vai fazer a vagina voltar a ficar molhada, e essa mulher vai voltar a fazer sexo com lubrificação, ela vai voltar a ter uma penetração que escorrega sem doer, né? Escorrega o pênis para dentro da vagina sem doer, e até que idade? Até um dia antes de morrer dá para fazer sexo ainda, né? Até um dia antes de morrer, né? Eu não recomendo fazer no dia da morte, porque pode ser desagradável, mas até um dia antes de morrer dá para fazer. E usando creme, a vagina sempre vai estar lubrificada, sempre vai estar jovem. Mesmo que você esteja com 99 anos, a vagina vai continuar lubrificada se você usar o creme, não é? É isso. Doutor, mais uma pergunta aqui. Com relação à pessoa idosa, né, nós vamos falar do medicamento também, que o idoso acaba tomando, né? Eu acho que é melhor que você falar um pouquinho sobre a questão do medicamento, mas assim, o idoso diminui a ejaculação dele. Essa diminuição da ejaculação atrapalha na questão da relação sexual ou ela não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por que o idoso diminui a quantidade de líquido ejaculado? Porque o tamanho dos testículos diminui de tamanho. Da mesma maneira que a mulher, depois da menopausa, o tamanho do ovário da mulher vai diminuindo. A mulher que é muito idosa, uma mulher com 90 anos, ela tem um tamanho de ovário que é menos da metade do tamanho de uma mulher de 20 anos. O ovário encolhe. E isso acontece também com os testículos, né? Depois dos 60 anos, os testículos vão diminuindo de tamanho. Um homem de 90 anos tem o testículo menos da metade do tamanho de um moleque de 20 anos, né? Com 20 anos, o testículo é grande. Com 90 anos, o testículo é pequeno. Diminui o líquido da ejaculação com a idade. Mas isto nada tem a ver com o prazer. Nada tem a ver com o prazer. O prazer não depende da quantidade de líquido que sai na ejaculação. O prazer depende da provocação erótica. O prazer depende de quanto carinho que está sendo feito entre as pessoas que estão fazendo sexo, né? Do tamanho da provocação. Se existir uma provocação sexual bem forte, o orgasmo vai ser bem forte, não importa a quantidade de líquido, né? Então, uma coisa também que é comum acontecer no homem com mais de 60 anos é o crescimento do tamanho da próstata, né? A próstata é um órgão que fica por baixo da bexiga e o canal da urina passa no meio da próstata. Na hora que a próstata começa a crescer, ela vai apertando aquele canal da urina e vai atrapalhando a função urinária do homem, né? A próstata crescendo vai estrangulando o canal da urina e vai ficando difícil de urinar. Só que não fica só difícil de urinar, também fica difícil de ejacular. Então, a próstata crescida, na hora do sexo, também o homem percebe que a ejaculação é mais difícil para a ejaculação sair, né? O líquido da ejaculação sai com mais dificuldade. Ele não sai espirrando longe, né? Ele sai derramando devagar, ele sai com dificuldade, né? Então, um aviso para os homens: procurem um urologista para tratar o crescimento da próstata. Se fizer o tratamento da próstata, a urina volta a ficar fácil, o jato da urina volta a ir bem longe quando você urina, e a ejaculação também volta a espirrar mais longe quando você ejacula. Tudo depende de tratar a próstata, né? E o azulzinho, e a pílula azulzinho, que você falou aí? Bom, o Viagra ou o Cialis, né?
a sildenafila, a tadalafila, são drogas do comprimido azulzinho, que é o comprimido que ajuda a ereção do pênis. Esse comprimido realmente funciona, foi uma grande revolução na medicina, foi uma grande invenção da bioquímica, da química farmacêutica. Agora, é importante entender que a sildenafila, ou a tadalafila, que é o nome químico desse comprimido para endurecer o pênis, não vou ficar falando o nome comercial para não fazer propaganda, mas a sildenafila, o que ela faz? Né? Ela não deixa o pênis amolecer. Ah, mas como assim? O remédio não endurece o pênis? Não. O remédio não endurece o pênis. O remédio não deixa o pênis amolecer. Então, veja, o endurecimento do pênis não depende do remédio. O endurecimento do pênis depende do calor da provocação sexual. O endurecimento do pênis depende da relação amorosa, da relação erótica, depende da provocação. Quando existe provocação sexual, o pênis fica duro. E se a pessoa tomou o remédio, o pênis continua duro, ele não amolece, ele não perde a ereção. Então, o pênis continua duro por muito mais tempo. E aí a pessoa consegue fazer sexo porque o pênis não amolece, né? Às vezes, a pessoa que não toma o remédio, às vezes a pessoa idosa, o homem idoso que não toma o comprimido, muitas vezes ele tem um pouquinho de ereção e 5 minutos depois o pênis amolece e não consegue, não dá tempo de fazer uma penetração. Com a sildenafila, a tadalafila, com o comprimidinho azul, resolve o problema. Por quê? Acontece uma provocação, a provocação faz o pênis endurecer e o remédio segura o pênis duro. O remédio fica segurando o pênis naquela situação de dureza e não deixa o pênis ficar mole, né? Então, é uma droga que ajuda muito a felicidade do sexo na terceira idade, né? As pessoas idosas agradecem os cientistas que inventaram a pílula azul, porque a pílula azul trouxe mais alegria para a terceira idade. Celso, vamos lá, mais perguntas. Né? Bem interessante isso, né? Celso, tem aquelas perguntas que você mandou todas para mim. São muitas perguntas. Tem muitas perguntas, mas nós vamos enviar essas. Eu estou olhando o relógio aqui, são 8h27. Até que horas vai o programa? Nós temos A gente tem mais uns 6, 7 minutinhos aí só. Ponto. Então, vamos lá. Vamos fazer pergunta aí, Celso. Deixa, enquanto a gente vai colocando. Olha, aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte: não fiquem tristes que não deu para fazer todas as perguntas, porque eu não pretendo morrer até o próximo programa. Então, se eu continuar vivo até o próximo convite de vocês, eu estarei aqui de volta. Você vai responder todas, né? Logo. Você vai ter que vir aqui novamente, vai ter que vir aqui. É muitas perguntas, muitos ouvintes. Todo mundo está passando mensagem para mim, assim, parabenizando você. Né? Que legal. Dúvidas. Eu queria agradecer também a participação da Luana, da Graziele, lá do ENIAC também. Então, assim, super feliz, achando um tema extremamente interessante e um tema importante, como você falou. Claro. Quebra aquele tabu, né, quando se fala em sexo. A gente vê hoje que esses sex shopping hoje também aumentaram bastante, né? E as pessoas ficam de olho na pessoa que sai. E aquilo que você falou, né? Olha que pessoa sem vergonha saindo do sex shopping. Mas isso é uma realidade, faz parte da vida das pessoas, né, doutor? Claro que sim. Mas eu acho, doutor, que hoje esse tabu está sendo quebrado aos pouquinhos, né? Ah, sim, acho que sim. A sociedade está aprendendo a falar um pouquinho mais sobre esse assunto
né? E já não se acha mais tão complicado, difícil ou vergonhoso quando um casal de idosos estão lá, às vezes dando aquela pegadinha, se abraçando e tudo mais, porque antigamente, realmente, igual você falou, antigamente o pessoal achava tudo isso absurdo, né? Então, acho que hoje está se quebrando um pouquinho mais esse tabu sobre sexo e as coisas estão... Estava na hora. Tranquilas, né? Então, assim, acredito que tem muitos casais hoje em dia já de idade que já não tem mais essa dificuldade que tinham antes, né? Então, assim, a gente vê que muitos casais aí saem abraçadinhos na rua e tudo mais, a gente percebe que eles têm uma intimidade ali boa, né? Não tem mais aquela dificuldade que tinha na época lá dos nossos avós. Com certeza. Estava na hora, né? Já estava na hora de mudar um pouco essa cultura castradora do sexo, né? Estava na hora. E eu até falo isso para meus alunos, né? Eu falo assim, um exemplo, hoje a gente vê as pessoas mais velhas vivendo mais, com qualidade de vida e felizes. Claro. Porque antigamente, 40 anos, era considerada uma pessoa idosa, ela trabalhou, se aposentava com 40 anos, não queria fazer mais nada da vida dela. E hoje, veja, Roberto, quando a gente era jovem, eu falo a gente porque você não é... Você é mais jovem do que eu, mas não muito, né? Então, quando a gente era jovem, você falava assim, nossa, morreu com 52 anos. Pô, já estava velho, né? Já estava velho, com 52, né? Hoje em dia, você fala assim, nossa, morreu com 75. Só 75? Estava jovem, né? Então, veja, para a mulher, na época que a gente era criança, a mulher de 30 anos era uma senhora velhinha, né? Hoje, a mulher com 60 anos está na balada. As mulheres com 60 anos estão nas baladas à noite, sábado à noite, está cheio de mulher com 60 anos dançando, cantando, né? Então, a expectativa de vida aumentou, a população envelheceu, e é claro que agora nós temos que ter uma preocupação com a felicidade sexual das pessoas mais velhas, porque você ficar velho e não ter nada para fazer para se divertir também é uma velhice muito chata, né? A gente tem que ter alegria na velhice. Verdade. Isso daí. Ainda mais se aposentou, vai fazer o que da vida? Se está Pois é, né? Não é? Vai passear em algum lugar, vai fazer o que da vida, né, não, doutor? Tem que aproveitar, né, não? Pergunta, Celso, vamos lá. Já estamos encerrando, já, doutor. Então, não deixamos uma próxima vez, doutor, deixar para todos os nossos ouvintes. Pode fazer as perguntas. Fazer pergunta, mas eu deixo. Então, posso me despedir aqui, então? Pode. E aí, então, a gente vai ficar feito para vir no outro momento. O doutor Roberto vai agendar aí contigo, porque tem muitas perguntas aqui, muitas questões a serem respondidas. Só que uma hora acaba passando muito rápido. Doutor, né? passa o seu contato também. Tem muita gente tá pedindo o seu contato do consultório, tudo para estar marcando uma consulta com você. Olha, pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Pode mandar mensagem no WhatsApp se quiser fazer contato, que é o WhatsApp número 11 982 880-506, né? Mas mandar mensagem por escrito, né? Mandar mensagem por escrito, não telefonar. 11 982 880-506. Ou então, eu recomendo que acesse o meu site na internet. Vocês estão vendo aí... Dá para ver como é que escreve meu nome? Estava aparecendo o meu nome por escrito aí na tela, não estava? Dá para ver. Então o site é esse nome aí, richelman.com.br, tá? É richelman.com.br. É o meu site. Pode entrar lá, que lá pelo site também dá para mandar e-mail para mim, dá para a gente conversar por e-mail, por WhatsApp. O site é richelman.com.br.
tá bom? Isso aí. E aí, vou deixar o meu abraço aqui para vocês. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre uma delícia conversar com vocês. Eu sempre me divirto muito participando do programa. E eu espero que, além de eu me divertir, eu espero que também tenha ajudado alguém com alguma informação, porque, na verdade, né, Roberto, o que a gente faz aqui é educação em saúde, né? Isso aqui é um programa de educação em saúde, e a educação em saúde é uma das nobres funções dos profissionais da saúde. Nós que somos profissionais da saúde sabemos o quanto é importante, o quanto é nobre a gente fazer não só assistência para a pessoa doente. Uma outra coisa importante, além da assistência, é a educação em saúde, né? Que atinge não só quem está doente, mas atinge um público muito maior. E vou deixar aqui um abraço especial. O Roberto falou que tem pessoas da medicina do ENIAC aí acompanhando o programa. Eu tive um prazer, uma honra muito grande de participar do primeiro grupo de médicos que desenhou o curso de medicina do ENIAC. Eu fui um membro da equipe, que desenhou o curso da ENIAC lá nos seus primórdios, no princípio, né? E tenho um carinho muito grande por esse curso, porque no programa da medicina do ENIAC tem várias ideias que foram contribuições minhas, e muito me orgulha e muito me alegra saber que o curso está funcionando bem. Então, deixo aqui o meu abraço para o ENIAC, para as pessoas que estejam ouvindo, com a minha alegria de saber que o curso de medicina lá do ENIAC está indo cada vez melhor. Um abraço a todos vocês. Tchau, boa noite. Muito obrigado, doutor. Obrigada, e agradeço doutor. a sua participação. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Estamos encerrando mais um programa Converse com o Doutor. Só um minutinho. Eu quero pedir desculpa para o pessoal, porque hoje eu ia trazer para a gente fazer o sorteio aqui na rádio. Esqueci a minha sacolinha, então vou fazer amanhã, tá bom? Hoje eu não vou conseguir fazer o sorteio, porque a gente está em cima do horário, então não dá para fazer o sorteio hoje. E eu esqueci de trazer também a sacolinha, que eu tinha os brindes lá, mas aí amanhã eu faço e mando para todo mundo aí. Então tá vamos bom? lá, vamos encerrando nosso programa. Gente, boa noite, fique com Deus. Agradeço a todos que estavam ligadinhos conosco. Não tenho palavras para agradecer a vocês sempre, mas não consegui falar o nome de todo mundo, mas esteja sempre ligadinho aqui conosco, sempre tem novidades legais e a saúde nossa agradece. Então, boa noite a todos. Até a próxima terça, às 19h30, com mais um programa Converse com o Doutor. Isso aí, Um abraço tchau, a tchau. todos. Boa noite, gente. Boa noite.